Glória a Deus, a paz do Senhor. Quero trazer um assunto hoje que está em um dos exemplares, o qual Deus me deu a honra de escrever, A Doutrina das Últimas Coisas. Esse livro foi prefaciado pelo pastor Elienay Cabral, um homem de Deus, um homem que Deus tem usado na terra, um grande homem de Deus. Eu quero tratar hoje sobre as 70 semanas de Daniel, um dos mais rigorosos mandamentos da lei de Moisés era a guarda do ano sabático. Nós encontramos referência para sustentar isso em Levítico, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 7. Este mandamento, ele implica em que os filhos de Israel teriam que trabalhar 6 anos consecutivos e não trabalhar no sétimo ano. O sétimo ano era o ano de descanso. Então, durante os 12 meses do sétimo ano também, eles não poderiam trabalhar lavrando a terra, mas teriam que deixar a terra descansar por um ano completo. Mas os hebreus desprezaram este mandamento do Senhor muito cedo. Desde a sua monarquia até a sua dispersão, a qual deu um período de 490 anos, eles não guardaram este importante mandamento e trabalharam lavrando a terra todos os anos. Eles trabalharam 490 anos consecutivos e 490 dividido por 7 são iguais a 70. Logo, eles tinham uma dívida com Deus de 70 anos. Pois, ao trabalharem 490 anos consecutivos, eles trabalharam 70 anos sabáticos, os quais não deveriam trabalhar. Deus, como é justo, e para descansar a terra, Deus, ele apreende os judeus por 70 anos na Babilônia. E ao estudarmos as profecias de Daniel, no capítulo 9, os seus versículos 24 ao 27, é uma das passagens proféticas denominada a espinha dorsal da profecia bíblica, ou o relógio de ponto de Deus. Essa profecia, ela nos comunica que Deus determinou exatamente o cronograma para o futuro de Israel. A moldura para essa profecia é encontrada em Daniel capítulo 9, versículo 1 ao 23. O profeta vivia na Babilônia, onde o povo judeu se encontrava exilado por quase 70 anos. Daniel, ele descobre, através das profecias do profeta Jeremias, nos capítulos 25 ao capítulo 29 de Jeremias, Daniel descobre que o cativeiro do povo duraria 70 anos. E estava vencendo os 70 anos, e Daniel percebeu que nada estava acontecendo para que eles pudessem ser livres da escravidão. Então, o profeta Daniel, ele começou a orar e a jejuar para que Deus viesse libertar o seu povo. No mesmo momento que Daniel orou e jejuou, no mesmo momento que ele começou a orar, Deus lhe deu a resposta. Mas um demônio detém o anjo que traria a resposta.
Mas Daniel não desistiu. Ele continuou orando, jejuando. Então o Senhor envia outro anjo forte para ajudá-lo. E Daniel quis saber também como seria o futuro da nação. Em Daniel 9, versículo 3 ao 19, nós vamos confirmar isso. E a sua intercessão durou 21 dias. E por 3 semanas Daniel orou, jejuou. Enfim, a sua resposta chega até as suas mãos no 21º dia. O anjo que Deus enviara é o anjo Gabriel. E com respeito à escravidão, já estava findando os 70 anos do povo ali na Babilônia. Mas além dos 70 anos da escravidão, Deus tinha mais 70 semanas para os judeus. E 70 vezes 7 é o total de 490, que são igual a 490 anos. Na escravidão babilônica, Deus acerta com os judeus os 70 anos sabáticos para descansar a terra. Mas ainda faltavam 490 anos que eles viveram irregular com o Todo-Poderoso, de forma errônea, de forma desobediente. Portanto, ainda lhes faltava 490 anos para que o Senhor viesse a cumprir com as maiores bênçãos para os salvos que são iniciadas com a convenção de Israel. O objetivo principal destas 70 semanas é a convenção de Israel. Semanas do hebraico quer dizer tão somente 7. E não, obviamente, 7 dias, não, senhores. Podemos confirmar em Gênesis 29, versículo 27, Levíticos 24, 8. E quanto a estas semanas, são também de anos. O texto de Daniel, capítulo 9, 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e ungir o santo dos santos. Olha, queridão, queridona, o termo semana, referindo-se a um período de 7 anos, era comum entre os judeus. Em Levítico 25, versículo de 1 a 7, nós confirmamos, semana de anos. E o objetivo destas semanas é que no final dessas semanas, 6 coisas aconteceriam, 6 coisas importantíssimas. Quais eram essas 6 coisas? Primeiro, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então, esses acontecimentos, somente no milênio, com a convenção de Israel, dar-se-ão início ao cumprimento dessas imensuráveis bênçãos de Deus. Queridão, as 70 semanas de Daniel, elas são divididas em 3 etapas, a saber, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. A primeira divisão, 7 semanas, que é a partir da ordem de Artaxerxes para reedificar Jerusalém, a qual seria edificada e restaurada até a conclusão da obra, Daniel 1:1, segundo livro do Reis 24:1. A segunda divisão das semanas são 62 semanas. Inicia aproximadamente no ano 408 a.C.
e vai até os dias do ministério de Jesus Cristo, o Messias. 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas são iguais, 7 vezes 7, 49. Um período de 49 anos. Mais 62 semanas são iguais, 62 vezes 7, 434. É um período que duraram 434 anos. Unindo os dois períodos, a primeira e a segunda divisão, usando a linguagem anos, temos 49 anos da primeira divisão, das 7 semanas, e temos 434 anos, que é igual a 483 anos. 49 mais 434, 483 anos. Mas nesta época, Jesus veio como Messias. E justamente nesta época, os judeus não receberam Jesus. Em João 1, 11 e 12. Faltaram aí para cumprir as 70 semanas, uma semana, ou seja, 7 anos, para cumprir os 490 anos. Aqui, nesse momento, parou a contagem das semanas, ou seja, o relógio parou. E o relógio de Deus é Israel. Esse relógio parou. A contagem das semanas parou. Parou na 69ª semana, ou seja, 483 anos. A terceira divisão da semana, que é a última semana que falta, também chamada de tribulação e grande tribulação, terá a duração de 7 anos, que será dividida em duas partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Citações correspondentes do tempo profético nós encontramos aí sobre dias, 1260 dias em Apocalipse 11, 3, Apocalipse 12, 6. Meses, 42 meses, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 13, 5. Anos, tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. Então, queridão, queridona, o Senhor fora aos gentios e eles o recebeu. Com isso nasceu a igreja, faltando uma semana para as 70 semanas. Então a igreja nasceu, como os judeus quebraram a aliança com o Salvador, Deus fez uma aliança com a igreja. Assim, o Deus que parou de tratar com os judeus, ou melhor, quando não haver mais a igreja na terra, Deus volta a tratar com os judeus. Como só falta esta semana, uma semana, para eles, portanto, após a tirada da igreja da terra, inicia esta semana, que é a 70ª semana de Daniel, a qual se trata da tribulação e grande tribulação. O primeiro período se chama o tempo da falsa paz, que durarão 3 anos e meio, e o segundo período é denominado tempo da grande tribulação ou aflição, que também durarão 3 anos e meio. Em Daniel 9, 27, nós vemos aqui, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Olha, é importante nós entendermos, e nós precisamos entender, que as 70 semanas de Daniel não foram estabelecidas para a igreja, e sim para Israel. Precisamos entender também que a igreja não está vivendo a 69ª semana de Daniel, não, senhores. A igreja não vive a 69ª semana de Daniel, pois o relógio de Deus, que é Israel, está parado. Essas 70 semanas foram para o povo de Israel e não para a igreja. O tempo da igreja é outro. Precisamos entender que a 70ª semana de Daniel só vai acontecer quando Jesus tirar a igreja da terra. Por isso que a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja não estará aqui. Essa semana não é para a igreja participar, mas é uma profecia para
Israel. Precisamos entender também que a igreja não passa pela grande tribulação, pois a grande tribulação não foi estabelecida para a igreja, e sim para o cumprimento das 70 semanas, que é uma dívida que Israel tem com o Senhor. Espero que você entendeu. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude.